Olá, mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Vamos falar de geometria espacial e aula 5, cone. Okay? Vamos trabalhar com cone hoje. O que é que nós temos? Cone é só lembrar do chapeuzinho de festa. Tá? Você lembra aquele chapeuzinho de festa, você vai lembrar de cone. Você lembra de uma barreira de uma polícia, normalmente tem um cone lá na pista. Okay? É uma figura muito comum também no dia a dia. O que é que nós temos que reconhecer logo no cone? Três coisas. Raio, lá na base tem um círculo, né? Então você olha logo para o raio. Tem que ter uma altura, ok? Essa altura na vertical aqui. E tem que ter uma geratriz. Então, raio, altura e geratriz. Essa geratriz é do triângulo, certo? Se eu girar, acaba formando esse cone. Então ele gera o cone, por isso que o nome é geratriz. Ok? Então são três coisas logo que você tem que lembrar. Falou em cone, três coisas que você vai ter que saber: altura, raio, giratriz. Em algum momento você pode precisar das três ou de duas, certo? E o que mais? Como isso aqui é um triângulo retângulo, o que eu posso tirar daqui? Lembre que Teorema de Pitágoras, o que ele diz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Então quem é a hipotenusa aqui? É a geratriz. E quem são os catetos? Altura e raio. Então eu vou ter geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então vocês vão ter que guardar essa formulazinha que vocês vão usar também de vez em quando se falar em cone. A base do cone o que é? Um círculo. Então o que é que eu vou ter que lembrar? Todo círculo tem o quê? Tem um raio. E eu posso calcular quem? A área. Lembre que a área do círculo, πr ao quadrado. Π multiplicado pelo raio ao quadrado. E tem também um comprimento do círculo. Como é o comprimento do círculo? 2πr. Então, isso aqui é a base da geometria plana que vocês precisam para a geometria espacial. Então, você só é bom na geometria espacial quando você tem conhecimento da geometria plana, as principais figuras, como é que se calcula a área das principais figuras planas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Ok? Continuando. Então, como é que eu vou calcular o volume desse cone? Você pega a área da base, multiplica pela altura, só que agora você vai dividir por 3. Essa é a diferença do cone para o cilindro. O cilindro você não divide por 3. O cone você vai ter que dividir por 3. Então, se eu aplicar a fórmula aqui, vai ficar o quê? Quem é a área da base? É o círculo. πr ao quadrado. Multiplicado pela altura, que é h, e divide por 3. Está aqui uma fórmula também importante dentro do cone. Como eu calculo o volume de um cone? πr ao quadrado multiplicado por h dividido por 3. R é o raio, h é a altura. Então, para calcular o volume, eu vou precisar do raio e da altura. Ok? Lembre que esse π ele vale aproximadamente 3,14. O que mais? Eu vou precisar saber a área lateral. A área lateral ela surge do setor circular. Tá? Quem tiver interesse em demonstrar a fórmula, é só pesquisar lá como é que se demonstra. Para mim, dentro desse assunto, o mais importante é vocês saberem aplicar a fórmula. Então, a área lateral é dada por πrg, ou seja, π vezes o raio vezes a geratriz. Então, na área lateral, vocês vão precisar do raio e da geratriz. Okay? Então, observe que vocês podem precisar em algum momento ou do raio, ou da altura, ou da geratriz. E a área total? Eu pego a área da base e somo com a área lateral. Lembre disso, a área total é toda a área da figura do cone. Então, eu preciso calcular a área da base, a área lateral e somo as duas. Se eu quiser jogar a fórmula, como é que ficaria? A área da base, quem é? πr ao quadrado, a área do círculo, multiplicado pela área lateral aqui em cima, πrg. Ok?
Então aqui você enxerga as duas fórmulas. A fórmula da área da base e a fórmula da área lateral. Você pode memorizar assim, se quiser, ou observar que tem fator comum aqui. Ó. O π aparece no primeiro e no segundo membro, e o raio aparece também no primeiro e no segundo membro. Então, se eu botar π e raio em fator comum, quem vai sobrar no primeiro membro? O r, porque r vezes r dá r ao quadrado. Se eu tirar πr do segundo membro, quem que sobra? Só o g giratriz. Então, outra maneira de enxergar essa fórmula é π vezes o raio, vezes, lá dentro do parêntese, o raio mais a giratriz. Soma lá dentro o raio e a giratriz. Isso é outra maneira. O mais certo é o quê? Memorize como é que se calcula a área da base, πr ao quadrado, e a área lateral, πrg. Pronto, calcule separado, depois vocês fazem a soma. Eu acho bem mais prático. Okay? Então vamos treinar essas fórmulas aqui principais do cônio. Vou pegar um exemplo simples, onde nós vamos treinar todas essas fórmulas. Então está aqui um exemplo. O cônio tem uma giratriz de 5 centímetros e um raio da base de 3 centímetros. Determine, letra A, o volume desse cônio. Então eu tenho um cônio. Falou em cônio, lembra lá o quê? 3 coisas. Giratriz, altura e raio. Vou ver logo se o problema me deu essas informações. Ele me deu a giratriz, 5 centímetros, me deu o raio, 3 centímetros, mas não me deu a altura. Ou seja, está faltando uma informação dentro dos meus cálculos aí. Então, primeira coisa, eu verifico logo se tem essas 3 informações. Não tem a altura. Para calcular o volume, lembre que a área da base multiplicada pela altura dividido por 3. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Lembre que para calcular o volume eu preciso do raio e da altura. O raio eu tenho, 3 centímetros, mas a altura eu não tenho. Então o que é que eu faço? Vou para o teorema de Pitágoras. O que é que eu tenho que lembrar lá? Que o quadrado da giratriz é igual à soma da altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras dentro do cônio. Aqui eu vou conseguir achar a altura. Substituindo, a giratriz vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Igual à altura, que eu não sei, então a altura ao quadrado, mais o raio, que é 3 centímetros, então vai ficar 3 ao quadrado. Então observe que eu substituí as letras pelos valores. E o objetivo é achar quem? A altura. Se eu achar a altura, eu consigo achar o volume. Resolvendo a potência, 5 ao quadrado dá 25. 5 vezes 5, 25. Repete o h ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. Okay? O objetivo é achar o h. Ele está sozinho aqui? Não. Tem pessoas que passam ele para o outro lado. Passaria negativo, vai dar trabalho. Deixa ele aqui positivo. Eu vou tirar daqui de perto dele o 9. Positivo, muda de operação para o outro lado, vai negativo. Então vai ficar o 25 que já estava. E o 9 que veio, era positivo, mudou de operação, ficou negativo, menos 9. Igual, quem ficou do outro lado? O h ao quadrado. O que vocês podem fazer de um lado a igualdade, pode fazer do outro, ok? O importante é dar menos trabalho para vocês. Então, 25 menos 9 dá 16. Então, vai ficar 16 igual a h ao quadrado. Aqui eu já poderia tirar esse quadrado. É só colocar uma raiz. Mas, para facilitar a visão de vocês, lembre que isso é uma igualdade. Como é que eu leio isso aqui? 16 igual a h ao quadrado ou h ao quadrado igual a 16. É a mesma coisa, é uma igualdade. Então assim fica mais fácil de você enxergar porque vai sumir esse quadrado aqui. Ó. Como é que eu faço para sumir o quadrado? Coloco raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de h ao quadrado é o próprio h. E vai ficar a raiz de 16. Daria mais ou menos 4. Como eu estou trabalhando com altura, eu vou pegar só o valor positivo. Então chega numa altura de 4 centímetros. Pronto. Achei a altura usando o teorema de Pitágoras, usando a giratriz
a altura e o raio. Isso é importante, vocês vão usar dentro do cônio. Pronto, tendo a altura, volto para calcular o volume agora. Então o volume vai ser o π vezes o raio que eu já tinha, que era 3 ao quadrado, multiplicado pela altura que faltava, que nós achamos que vale 4. Tudo isso dividido por 3. Não esqueçam que no cônio divide por 3. Desenvolvendo a potência, vai ficar π 3 ao quadrado, 9, vezes 4, repete, dividido por 3. Eu vou manter o π por enquanto, porque na geometria espacial, quando tem círculo, sempre pode aparecer duas respostas. Uma aparecendo o π e outra sem o π. Ok? Bora fazer primeiro mantendo o π. Então ficou π vezes 9 vezes 4, dividido por 3. 9 vezes 4, 36. 36 vezes π dá 36π, dividido por 3. Se der para dividir, divide. Se não der, parava na fração. Mas dá para dividir 36 por 3, que vai dar 12. E sobra o π. Então o volume vai ser 12π, o quê? Centímetros cúbicos. Lembra que o volume a gente trabalha com 3 dimensões. Como estava sendo medido as unidades em centímetros, então vai ficar centímetros cúbicos. Então o volume deu 12π centímetros cúbicos. Aí eu vou olhar na minha resposta. Será que tem? Será que não tem o π? Se tiver o π, essa é a resposta. Se não tiver o π, você vai ter que trocar o valor do π por quanto? Por 3,14, se ele não der essa informação. Mas para facilitar, às vezes ele coloca o π valendo apenas 3. Se ele não quer dar trabalho para você, ele deixa o π valendo apenas 3. Mas isso ele tem que dar na questão essa informação. Como ele não deu aqui, eu vou trocar o π por quanto? Por 3,14. Então vai ficar 12 vezes o valor do π, que é 3,14. Fazendo essa multiplicação vai dar 37,68 centímetros cúbicos. Pronto, cheguei no volume sem o π. Okay? Então, quando se fala em volume do cônio, você pode ter o π na resposta ou pode aparecer sem o π. Lembrando que para aparecer sem o π, você vai trocar o π por quanto? Por 3,14. Aí multiplica no final. Ok? Então, calculei o volume do cônio. Bora testar uma letra B aqui. A área da base do cônio. O que é que eu tenho? Eu já sei que a geratriz vale 5, o raio é 3 e a altura vale 4. A área da base nada mais é do que o círculo lá de baixo. Então a área da base é simples, πr ao quadrado. Bora substituir π, o raio que é 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado, 9. Então, π vezes 9 é a mesma coisa que 9π. Multiplicação você pode brincar, certo? Então, ficou 9π, só que agora centímetros quadrados. Mesma coisa, a área eu posso deixar com π ou sem π. Sempre analiso a resposta para ver se ele quer que apareça π ou sem o valor do π. Ok? Então, pode aparecer 9π, centímetro quadrado, ou troca o π por quanto? Por 3,14. Aí eu vou multiplicar 9 vezes 3,14, que daria 28,26 centímetros quadrados. Então, tem a área da base com π e a área da base sem π. Mesma coisa do volume. Você pode ter o volume com π ou sem o valor do π. Vocês sempre treinem colocando a resposta com π e depois transformem tirando o π. Okay? Isso é importante vocês fazerem esse treino. Então, a letra B, a área da base, já fizemos. Então, a área da base deu 9π ou 28,26 centímetros quadrados. Eu vou guardar essa informação que eu vou precisar daqui a pouco. Okay? Eu vou para a letra C agora, achar a área lateral do cônio. Então, lembre que o cônio que eu tenho, a geratriz é 5, o raio é 3 e a altura é 4. A área lateral é essa fórmula que vocês vão ter que saber memorizar e aplicar. πRG. πRG.
ok? Substituindo π, o raio que é 3 e a geratriz que é 5. 3 vezes 5, 15. Então vai ficar 15π. Não esqueça do π. 15π centímetros quadrados. Cheguei na minha área lateral, deixando o π. E se eu quiser tirar o π, troco o π por quanto? 3,14. Então a área lateral vai ficar 15 vezes 3,14, que dá 47,1 centímetros quadrados. Observe que agora sem o valor do π. Então a área com π, 15π, e a área lateral sem o π, 47,1 centímetros quadrados. Achei a área da base, achei a área lateral, e eu posso calcular essa letra D aqui, ó, a área total. Quem é a área total? É só pegar a área da base e somar com a área lateral. A área da base deu quanto? 9π. Observe que eu não vou usar a fórmula geral, porque eu já calculei separado cada área. Então, a área da base 9π e a área lateral 15π. Pronto, soma as duas. 9π mais 15π dá 24π centímetros quadrados. Está aqui a minha área total. Isso se tiver o π. Se eu quiser sem π, o que eu faço? Pego 24 e multiplico por quanto? Por 3,14, que é o valor do π. Fazendo essa multiplicação, chega em quanto? 75,36 centímetros quadrados. Ou seja, a área total sem o valor do π. Certo? Então, observe que eu coloquei um exemplo onde você usava Teorema de Pitágoras para achar a altura. Você calculou o volume, a fórmula do volume aplicando, calculou a área da base, certo? Calculou a área lateral e calculou a área total. Então isso é importante vocês treinarem essas fórmulas todinha dentro do cone. É uma figura também que costuma cair no Enem, porque ela é muito visível no dia a dia. Okay? Tem muitas figuras parecidas com o cone. Então espero que você tenha entendido essas dicas. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.